Oi, gente. Boa tarde, tudo bem aí? Como é que vocês estão? Oi, oi, oi. Oi, Débora. Oi, Rafa. Oi, Johanna. E aí, gente? Muito bem, muito bem. Oi, Carla. Oi, Rafael. Tudo bem. O pessoal aqui está muito fiel aos horários, né? Eu fico vendo, viu? Eu fico vendo. Quando um de vocês não aparece aí, eu já fico assim, meu, o que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje, né? Tá bom, tá bom. Gente, nós vamos falar hoje sobre equações do primeiro grau. Eu imagino que vocês tenham a noção de como isso é importante. Esse é um primeiro passo na direção de muita coisa. Como assim, prof? As equações por grau, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, equação do terceiro grau ou superior, que a gente trata como polinômios, vai levar você bem aí onde eu te falei. Vai levar você lá nos polinômios. E nesse caminho vai passar pela função do primeiro, vai passar pela função do segundo. Então você tem muita coisa importante associada a esse conceito que começa aqui agora, tá? Fora isso, se você for pegar exercícios de outras coisas, vai pegar um logaritmo para fazer. Ah, vai cair eventualmente numa expressão do primeiro grau em algum momento para você resolver. Então, vai pegar química, física, tem muito, aparece bastante. É algo relativamente simples de fazer, sim, tá? Mas hoje o que eu gostaria, na verdade, é mostrar para você o porquê que as coisas são como elas são, dá a você uma nova percepção a respeito dessa mecânica que rege todo esse processo, tá? Que é o processo de resolver equações, que essencialmente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Essencialmente, quando eu falo para você assim, olha, você vai ter que resolver uma equação. Não preciso te dizer o tipo de equação que é, mas eu falo para você, você vai ter que resolver uma equação. O que você faz para resolver uma equação essencialmente? Vamos ver se você tem esse vislumbre, se você tem essa percepção do objetivo maior ou do princípio maior de resolver uma equação. Substituir valores, Gabriela, é algo que pode nos dar a solução, mas não é uma resolução, né? Eu consigo acertar a resposta mediante o teste pela substituição, que é uma técnica que eu adoro, principalmente para geometria analítica, por exemplo, que é uma coisa que demora muito para fazer se eu testar, é mais rápido, tá? Então, esse é um recurso que a gente usa, mas o resolver mesmo passa por um outro princípio. E resolver uma equação se baseia essencialmente em isolar a variável. Não é verdade? Para resolver, você não tem que deixar o x sozinho. Você isola o x para que termine x igual a tanto. E se terminar x igual a tanto, pronto, teu problema ele acabou. Mas nessa história de resolver equações, de isolar o x, nesse esquema de passar uma coisa para um lado, passar uma coisa para o outro, eu tenho a impressão que muitos de vocês façam alguma confusão. E eu tenho a certeza que todo mundo já errou. Era para passar somando e passou multiplicando. Era para passar dividindo e passou diminuindo. Tá? Passou multiplicando algo que não poderia passar multiplicando. Prof, por que eu errei aqui? Porque aqui não pode passar. Ah, beleza. E segue o baile. Mas às vezes você não pergunta para o teu professor assim, ó, prof, por que eu não posso passar aqui? Essa é a pergunta mais importante que tem que se fazer, tá? Então, hoje a gente vai tentar entender esses pormenores todos que a gente tem que enfrentar na hora de resolver uma pequena equação, uma equação do primeiro grau, tá bom? Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Joguei a cadeira aqui, arremessei a cadeira em direção à minha mesa. Vamos começar com uma equação bem simples. Essa aqui. Que essencialmente, você vai dizer para mim assim,
que dá 3. Eu acho que você não vai fazer nada demais, né? Uma conta facinho. Como que você deveria entender isso? Deveria entender assim, olha, o que eu posso colocar aqui para quando eu colocar 5 chegar no 8? E aí tu vai dizer, é o 3, né? Porque 3 mais 5 vale 8. Mas fazendo na mão, resolvendo, você diria que esse mais 5 que você está vendo aqui, ó, quando você passar pelo igual, ele faz uma mágica, né? Ele passou aqui pelo igual, ele faz uma mágica e aí troca de sinal. Não é verdade? Então, algumas pessoas e alguns professores falam que quando você passa de um lado para o outro, o sinal muda. Né? Não é verdade? Talvez você também ache isso. E eu vou contar para você que isso é uma grande mentira. Quando você passa um valor de um lado para o outro, não é o sinal que muda. É verdade, não é o sinal que muda. Agora, vamos pensar no seguinte: essa é a palavra mais importante da aula de hoje, é a palavra cancelamento, tá? Eu até fiz uma brincadeira aqui com cultura do cancelamento, que não é essencialmente o que a gente vai fazer aqui, tá? Mas se eu quero, ver se faz sentido o que eu vou falar para você. Se eu quero deixar o X sozinho, eu tenho que cancelar o 5. Não é verdade? E quando eu falo para você de igualdade, você consegue entender o seguinte? O que tem numa mão é a mesma coisa que o que tem na outra, perfeito? Então, essa é igual a essa. A partir do momento que eu tiro aqui, já não ficou igual. Não concorda comigo? Não ficou igual. Mas se eu fizer a mesma coisa do outro lado, fica igual. Isso faz sentido para você, sim ou não? Isso é uma coisa clara, assim, que você vai fazer, meu, isso aqui é... Professor, isso aqui é muito óbvio, prof. Se eu colocar de um lado, eu posso colocar do outro. Beleza. Então, eu penso na minha cabeça assim, ó. Se eu quero aplicar o Forever Alone no X, quero deixar ele lá sozinho. Eu falo assim, peraí, então para cancelar, o que cancela uma adição por 5? Ah, é uma subtração por 5, né? Um menos 5. Então, se eu viesse aqui, ó, presta atenção, e colocasse menos 5 nesse lado do igual, o que eu teria que fazer? Pensando no que eu mostrei para você antes. Para manter a igualdade. Eu teria que tirar também do outro, não é verdade? Beleza. Não, entendi, prof. Então, aqui, eu vou tirar aqui. Tranquilo. Eu consegui cancelar aqui, e eu fiquei com x igual a 8 menos 5. Então, é por isso que passa menos. Tá? É por isso que passa menos. Mas não é o sinal que troca. Não é o sinal que troca. Beleza? Aí eu vou fazer aqui x igual a 8 menos 5. Eu posso calcular isso, né? X igual a 3. Então, eu consegui resolver essa pequena equação. Bom, eu vou fazer uma para cada operação, tá? Por mais, eu vou colocar exemplos bem fáceis e bem simples, e depois eu vou colocar equações um pouquinho maiores que a gente precise mexer um pouquinho com ela, até para a gente lidar com aquela questão de prioridade, como é que funciona a parêntese. Se você tiver alguma dúvida nesse sentido, eu vou pedir para você falar aqui comigo hoje, que eu te ajudo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos colocar agora assim, ó. X menos 3 igual a 10. E aí você vai falar assim, beleza, eu já sei qual é a resposta. E nós não estamos preocupados com isso. A gente quer só entender o que acontece com a continha. Baseado no que eu expliquei antes para você, quem é que você tem que cancelar aqui?
O 3 negativo, né? Tá, beleza. E o que cancela uma subtração por 3? 1 mais 3 vai fazer o serviço, né? 1 mais 3 vai fazer o serviço. Beleza. Então, eu vou colocar aqui, ó, o x menos 3. E aí, eu vou colocar 1 mais 3 para cancelar. E aí, eu vou colocar 1 mais 3 desse lado aqui também. Beleza? Tranquilo, né? E aí, você vai ter, ó, cancelou o menos 3 com o mais 3. E você chegou que o x é igual a 13. Beleza. Tranquilo. Então, foi facinho de fazer. Vamos lá. Vamos fazer mais duas ainda. Vou fazer uma letra C aqui. Cinco x igual a 20. Tranquilo. Você já sabe a resposta. Esse não é o nosso principal objetivo. Se eu quero deixar o x sozinho, quem é que eu tenho que cancelar? O 5. E qual é a operação do 5? É 5x, né? É 5 vezes o x. O que cancela uma multiplicação por 5? Uma divisão por 5, né? Beleza. Então, vamos colocar aqui, ó. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. E aí, o 5x dividido pelo x, ele vai dar 1x. E o 20 dividido pelo 5 vai dar 4. Beleza. Agora, imagina que eu coloco para você, e talvez essa seja a mais importante para você entender, e depois lá, eu já te dei um spoiler outro dia disso, e depois, num outro exemplo, tu vai ver por que isso aqui é importante, tá? Muito bem. X dividido por 3 é igual a 2. Na intenção de deixar o x sozinho, eu tenho que cancelar a divisão por 3. Eu imagino que isso seja muito claro para você agora. Mas o que cancela uma divisão por 3? É uma multiplicação, né? Beleza. Então, eu vou multiplicar por 3 de um lado, e eu vou multiplicar por 3 do outro. Não é verdade? E aí, você vai cancelar aqui, ó. Você vai ter como resposta o x igual a 6. Beleza. Tá. Uma conclusão muito importante que você tem que tirar aqui é a seguinte. Quando um valor muda de lado, quando eu falo lado, estou falando do lado do igual, quando um valor qualquer muda de lado, não é o sinal que muda. O que muda, essencialmente? A operação. A gente sempre faz uma inversão na operação. É só isso. Ó, a adição passa a ser uma subtração. A subtração passa a ser uma adição. A multiplicação passa a ser uma divisão. E a divisão passa a ser uma multiplicação.
Então, eu vou até trocar a cor aqui para você. É a operação. Então, eu já vi muita gente que às vezes está mexendo com multiplicação, divisão, potência, raiz, e passa de lado e se está positivo, já coloca um negativo. Não tem nada a ver. Não é o mais que vira menos. É a adição que vira subtração. Isso é levemente diferente e pode conduzir você a equívocos. Vou fazer o seguinte: tira um printzinho agora desse primeiro quadro. E vamos tentar dar uma bugada na cabeça, vamos tentar colocar algumas expressões que tenham que fazer você pensar um pouquinho mais. Assim, ó. Eu sei que você consegue fazer isso que eu coloquei aqui no quadro. Eu vou pedir para você confiar em mim, tá? Confia em mim, sabe por quê? Porque lá na frente, em casos mais complexos, vai se pagar. Então, agora, mesmo que eu coloque para você continhas que você, lá na tua zona de desconforto, consegue fazer, eu vou querer que você tente fazer pelo cancelamento aqui, para você ver, para você entender. Eu acredito que se você entender a ideia do cancelamento, você nunca mais erra a ordem da conta. Porque você só erra expressões deste tipo porque você erra a ordem da conta. Tá bom? Beleza? Então, presta muita atenção e tenta sempre fazer aqui na aula com essa teoria do cancelamento. Beleza? Então, vamos lá, ó. Vou apagar aqui. Vamos colocar uma letra aí. Beleza. Então, nessa letra E aqui agora, a gente tem um pequeno probleminha. O nosso problema aqui é o seguinte: nós temos duas operações em cima do x. Você consegue entender isso? Que nós temos duas situações aqui? Tá. Agora tem que ser muito claro aqui. Tem duas operações. O x está sendo multiplicado por 2 e o x está sendo subtraído de 5. Tá bom? Beleza. E aí eu tenho que cancelar essas duas. Tá? Na hora de passar para lá, eu acho que vocês sabem, tem que passar o menos 5 primeiro, né? O menos 5 tem que passar antes do 2. Agora, a pergunta é, por que tem que passar antes? Tá? Por que tem que passar antes? Vamos ver o seguinte. O que cancela uma divisão, uma multiplicação por 2? Uma divisão por 2? Então tá bom. 2x dividido por 2 é 1x. E 5 dividido por 2 é 2,5. Deixa eu aproveitar para conversar contigo. Já foi pedido até aqui nessa aula em algum dia, tá? Mas essa é uma das coisas mais absurdas da matemática básica como um todo, tá bom? Isso aqui, ó. Pensa numa coisa feia, tá? Isso aqui, ó. Não, isso aqui não faz nenhum sentido. Você não pode cortar esse 2. Por que você acha que tem uma barra aqui? Porque eu poderia escrever assim. São todas coisas diferentes, né? Não é verdade? Tá? Quando eu coloco essa barra maior, eu estou dizendo assim, ó. Todo mundo que está em cima dessa barra
está sendo dividido por 2. Veja como faz sentido. Todo mundo que está em cima da barra será dividido por 2. Então, você para de fazer corte. Né? Já viu quantas coisas você erra porque você corta? Para de fazer corte. É simples assim. Corta, 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 corta a nota junto. Tá? Não fica cortando tudo. Agora começa a pensar a continha. Não, peraí, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a metade do que está aqui em cima. Então, eu estou pegando a metade de 2x, que é 1x, e eu estou pegando a metade do 5, que é o 2,5. Tá bom? Beleza. É igual a 5,5. Aí você vai falar para mim, prof, agora para cancelar o menos 2,5, é só somar mais 2,5. Perfeito? Então, eu vou ter x igual a 5,5 mais 2,5. Beleza, né? Tranquilo. Imagino que você tenha entendido aqui com tranquilidade o que é que aconteceu. Tá. Vamos fazer de novo. O que cancela o menos 5? Você entendeu o que eu estou fazendo aqui agora? Você entendeu qual é o meu objetivo aqui? Você viu que eu comecei diferente? Você viu que eu inverti as operações, né? Você está vendo, né? Eu imagino que tu tenha percebido isso, tá? Então, eu vou colocar um mais 5 ali. Vamos somar 5 aqui. Vamos somar 5 aqui. Beleza? Tranquilo. Isso é para você fazer na tua cabeça. Eu estou tentando consertar aqui a tua forma de pensar. Tá bom? E é isso que eu estou tentando consertar aqui. O primeiro exercício da tarefa, da lista, é para você escrever desse jeito que eu estou escrevendo. E assim que você se acostumar, você só vai pensar de forma diferente, que vai fazer você acertar mais questões em matemática. Tá? Então, tu vai ter 2x igual a 16. Perfeito? O que cancela uma multiplicação por 2? Uma divisão por 2. Então, vamos dividir por 2. Agora, diga para mim, qual é a vantagem desta metodologia, deste mecanismo, desta ciência? Não. Não, 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 não. Nós não estamos querendo olhar para cá se no processo houve mais dificuldade de um lado ou do outro. O que eu queria mostrar para você aqui é que se você usar os cancelamentos, você nunca vai errar a ordem da conta. É isso que eu queria te mostrar. Porque quando você erra, é porque você erra a ordem da conta. É por isso que você erra expressões deste tipo. Tá? Quando você usa o cancelamento, não tem ordem certa para você fazer. Se você fizer por uma ou pela outra, vai chegar no mesmo resultado. Essa é a grande vantagem. Tá? Você não tem que se preocupar tanto em não cometer equívocos. Tá? Eu vou te mostrar um equívoco, um equívoco de ordem, apesar de ser uma coisa muito fácil. Dois x menos 5 igual a 11. O 2 que está multiplicando passa dividindo. X menos 5 igual a 5,5. O 5 que está diminuindo passa somando.
vendo? Esse é um equívoco de ordem que você pode fazer porque você executou o mecanismo que você usa para isolar o X de forma equivocada, tá? Aqui não vai acontecer. Aqui não vai acontecer. Aqui você, independente de como você comece, você vai terminar no mesmo valor, a não ser que você cometa um equívoco mecânico no meio do caminho, né? Aí tudo bem. Mas, intencionalmente, isso não é um fator que se aplique aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para você uma conclusão desse quadro, que é um quadro importante para nós. No cancelamento, a ordem não interfere no resultado, mas, como a Yasmin falou, pode ser que uma escolha de ordem possa te conduzir por um caminho mais tranquilo do que o outro, tá bom? Beleza? Então, tira um printzinho aqui agora. Muito bem, vamos lá. Eu tenho certeza que você já parou para escutar alguém falar a respeito de prioridades, tá? Prioridades na hora de você fazer a tua continha, né? Tem até uma sigla famosa, estava tentando lembrar aqui, porque eu não uso essas coisas, mas talvez você tenha ouvido falar sobre o tal do PENDAS. Então, talvez, você já ouviu? Você já leu essa expressão? Você sabe o que ela significa? É uma expressão muito famosa que muito professor de matemática usa, tá? Você sabe, você conhece o PENDAS? A Laura falou que não conhece, a Carla também falou que não conhece. Ninguém conhece, beleza, beleza. Esse PENDAS, ele representaria a ordem das... Eu acho uma forçação de barra, é por isso que eu não uso, eu achei que vocês conheceriam e eu ia fazer uma referência, tá? Quando você está pegando uma continha, o que você resolve primeiro? Numa continha qualquer, o que você resolve primeiro? Qual que é a operação prioritária? Multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão. Aí depois, adição ou subtração? Primeiro você teria que resolver as potências e as raízes. Ninguém falou. É a primeira. Tá? Ali, ó, a Rafaela falou, depois o Thaís falou na hora que eu falei, né? Tá? Elas estavam digitando. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem que começar pelas potências e raízes, depois passar pela multiplicação e pela divisão, para depois passar pela adição e pela subtração. Vamos tentar entender isso, enxergar isso de uma forma um pouquinho diferente, tá? Tentar, ao invés de decorar o que faz primeiro, entender o que está acontecendo.
para ver se a gente consegue dar um sentido para a coisa. Então, vamos falar um pouquinho sobre prioridades que vai interferir para expressões maiores, tá? Expressões que tenham muitos termos aí. Eu não vou colocar letras aqui, eu vou colocar números, porque eu acho que fica mais fácil de você entender na aritmética do que na álgebra, tá? Então, vamos lá. Imagina que eu falo para você fazer 2 vezes 5 mais 3, tá bom? Quem que foi multiplicado pelo 2? O 5. O 5. O 3 não foi multiplicado pelo 2, tá? O 3 não foi multiplicado pelo 2. Você consegue entender que agora o 5 e o 3 são multiplicados pelo 2 porque o parêntese serve para agrupar as expressões? Beleza, beleza. Tá bom, tá legal. Bom, aqui eu tenho a multiplicação e eu tenho a adição, tá? Eu tenho a multiplicação e eu tenho a adição, eu tenho que fazer a multiplicação primeiro para depois fazer a adição. 2 vezes 5 é 10, 10 mais 3 é 13. Não faria sentido nenhum eu fazer 5 mais 3, 8, para multiplicar por 2, que daria 6. Não é verdade? Tá bom, beleza. Mesmo que tivesse escrevido na ordem invertida, né? Mesmo que fosse 3 mais 2 vezes o 5, tá? Então, o que você tem que entender? Você tem que entender que não é nenhuma questão de prioridade tanto assim, é uma questão da coisa fazer sentido, tá? Porque eu tenho que somar esse número com esse número. É o que a conta pediu para eu fazer. E esse número é o número 10, tá? 2 vezes o 5 é o número 10, mais o número 3 é o número 13. Para você ver como é bobagem isso, a gente fala assim, primeiro resolve o que está dentro do parênteses, depois o que está fora, né? Então, você vai fazer 2 vezes 8 igual a 16. Mas eu venho aqui e falo para você 2 vezes 5 é 10 e 2 vezes 3 é 6. Esse tipo de coisa faz você perder visualização em matemática. Você não pode perder a visualização. Você não pode deixar de entender que você pode fazer isso. Você está entendendo o que eu estou te falando? E por que decorar essas coisas é tão prejudicial lá na frente, quando tem o X? Porque daí a gente é mais amarrado para fazer as coisas e a gente acaba perdendo alguns recursos poderosos para a gente fazer a nossa continha. O que você tem que fazer é você tem que tentar dar sentido para aquilo que você está fazendo. Quer ver? Ó? Vou colocar para você assim, ó. 2 vezes o 3 elevado ao quadrado. Tá bom? Beleza. 2 vezes o 3 elevado ao quadrado. De quem que é o quadrado? É do 3. O quadrado é do 3. Então, eu não posso fazer 2 vezes 3, 6, para daí elevar ao quadrado. Por quê? Porque não faz sentido nenhum. Tá? Se eu faço isso, eu estou dizendo que o quadrado também é do 2. A partir do momento que eu falo assim, eu vou colocar o 2 junto com o 3 para dar 6. Eu estou dizendo que o quadrado é do 2. Aí não pode. Tá? Então, eu resolvo o que eu estou vendo aqui. Estou vendo 3 elevado ao quadrado. Beleza. É 2 vezes 9, que dá 18. Muito bem. Agora, se fosse assim, aí tu tem que entender o seguinte, que você poderia dizer para mim que é o 6 elevado ao quadrado, que é o 36, ou você poderia dizer para mim o quadrado é do 2 e é do 3, que é o 4 vezes o 9, que é o 36. Tá vendo só o que eu estou mostrando aqui para você? Você tem que entender a tua continha. Quer ver outro absurdo? Talvez esse aqui um monte de gente vá
vai me responder uma coisa. Vamos ver. Dez vezes 4 dividido por 2. O que você faz primeiro? Numa conta que você tem multiplicação e divisão em cima do mesmo número. E eu acho que isso é o mais importante de você pensar, tá? É em cima de quem que é a conta, de quem é aquela operação, tá bom? Então, o 10 tem duas ações sobre ele. Ele está sendo multiplicado por 4, ele está sendo dividido por 2. Quem eu faço por primeiro? E a Gabriela falou assim, professor, eu acho que tanto faz. E aí talvez ninguém tenha dito para você, mas contas que têm a mesma prioridade se resolvem em qualquer ordem. Dá na mesma, porque se eu faço 10 vezes 4 dá 40, pela metade dá 20. Se eu divido o 10 pelo 2, dá 5 vezes 4 dá 20. Se eu divido 4 pelo 2, dá 2 vezes 10 dá 20. Então, o que tu tem que tirar daqui? Que se está na mesma prioridade, a ordem é irrelevante. Eu vou te dar um outro exemplo. Tá? Vou te dar mais dois exemplos, e tem um aqui, ó, que é sensacional, sensacional. Tá? Que você... Eu sei porque eu já vi inúmeras vezes gente bater a cabeça com um número grande e não se toca na letra G. Tá? Então, fica ligado. Vou colocar aqui só para você ver que eu não estou mentindo. 5 menos o 3 mais o 2. Adição e subtração têm a mesma prioridade, sim ou não? Sim. Então, eu posso resolver as operações na ordem que eu quiser, sim ou não? Sim. Então, vamos lá. 5 menos 3 é 2. 2 mais 2 é 4. 5 mais 2 é 7. 7 menos 3 é 4. Agora, toda vez que você vê um imbecil colocar na internet aqueles desafios de continha básica, manda para o espaço. Sabe por quê? Porque aquilo lá não vai cair em nenhum lugar. Aquilo lá só acontece para matemática mal escrita. Matemática mal escrita não cai no vestibular. Isso é só para poluir grupo de família. Tá? É só para colocar minhoca na cabeça de quem não sabe nada. Tá? Então, quando você vê aquelas continhas lá, olha, o desafio que 99% das pessoas erram, porque você escreve mal? Daí você quer que todo mundo acerte se você não sabe escrever? Não, aí não, né, minha gente? Aquelas coisas é história para boi dormir. Ciência é o que está aqui. Tá? Aquilo lá, aqueles desafios, aí não. Aí você manda um abraço, tá bom? Beleza? Então aparece no Instagram, Facebook, YouTube, tá? E chama muita atenção, né? Porque os caras bugam na conta. Qual é a operação que eu faço por primeiro? Toda a sentença ambígua em matemática tem que ser resolvida na ordem que você lê, quando ela é ambígua. Tá? Então, esse tipo de coisa você não precisa se preocupar. Isso não vai trazer nenhum benefício para o teu vestibular, tá bom? Beleza? Então. É pior que sessão de comentário de time de futebol, viu? Agora, veja só. Agora, põe a mãozinha na tua consciência, escuta o prof agora. Você pega uma continha dessa aqui. A raiz cúbica de 64 elevado ao quadrado. Tá bom? O que as pessoas vão fazer? Os desavisados vão fazer? Eles vão fazer 64 ao quadrado, que é um número bem grande. É o 4.096? É 4.096, tá? E aí eles vão tirar a raiz cúbica do 4.096, que é um número bem grande, e eles possivelmente vão fatorar ela toda. E vai demorar um tempão para fazer. Você concorda comigo que para fazer tudo isso demora um tempo? Porque eu te disse que dá 4.096, mas pensa, tu tem que multiplicar um número pelo outro, pegar o 4.096, aí fatorar ele,
e simplificar ele. Vai levar um tempinho para fazer, né? Agora, respondam para mim. Potenciação e radiciação têm a mesma prioridade, sim ou não? Se elas têm a mesma prioridade, eu posso resolvê-las na ordem que eu quiser, sim ou não? Sim, beleza. Qual é a raiz cúbica do 64? A raiz cúbica do 64. É 4. E quanto é 4 elevado ao quadrado? Não precisa nem escrever. É muito mais fácil, é muito mais simples. É por isso que eu estou te dizendo que você tem que cuidar com essas bobagens de pendas aí. Só que eu achei que vocês conheciam o tal do pendas, tá? Então talvez eu fiz um desserviço. Eu não vou nem pesquisar o que é que não precisa, tá bom? Beleza? Só entenda que as operações que têm a mesma prioridade, elas acontecem na ordem que você quiser. E deixa eu fazer uma pergunta mais safada. Quais operações têm a mesma prioridade? Não quero o nome delas, eu quero o conceito delas, em uma palavra só. Você tem uma palavra. E não pode responder não sei, porque são duas. A uma palavra significa o que a Gabriela escreveu e agora a Yasmin colocou ali, tá bom? As inversas. E eu vou pedir para vocês tomarem muito cuidado com a palavra oposto em matemática, tá? O que é o oposto em matemática? O sinal. O sinal trocado, tá? É o positivo e o negativo, tá bom? Então, valores opostos diferem apenas pelo sinal, tá? E as operações inversas são aquelas que se cancelam entre si, tá? Então, o que tem prioridade igual? Potência e raiz são operações inversas. Multiplicação e divisão são operações inversas. Adição e subtração são operações inversas. Então, você olha aqui, meu querido, minha querida, fica bem atento, que essa aqui é uma mão na roda para você. Tira a raiz cúbica do 64, tá? A raiz cúbica do 64 é o número 4. O quadrado está ali, porque você não resolveu a operação ainda. E aí, 4 elevado ao quadrado é o número 16, tá bom? Então, o que você vai colocar de dica aqui no finalzinho do nosso quadro? As inversas possuem a mesma prioridade. Tá? Significa que você pode fazer elas na ordem que você quiser. Perfeito? Tira um printzinho e eu vou fazer mais agora um exemplo um pouco mais robusto aqui para você, tá bom? Gurizada, conseguimos clarear a mente no processo de cancelar das operações inversas, do que faz primeiro, tá legal? Conseguiram entender direitinho? Deu boa? Abriu a mente? Né? A intenção é abrir a mente, viu, né, Rafael? Isso aí, ó, abrir a mente, tá? Clarear a ideia aqui. Tá? Tem coisa que a gente faz muito no piloto automático em matemática. Principalmente essas que a gente sabe fazer, né? Não coloquei nada no quadro que você não soubesse fazer. A gente está trabalhando um pouquinho a tua agilidade e a tua percepção, para lá na frente você sofrer menos, tá bom? Beleza? Vamos lá, ó. Mas agora eu vou colocar questões aqui que podem ser questões que você tenha problemas para resolver.
Quer ver um tipo de exercício que vai recair numa situação dessas? Imagina que tem lá o João que gasta metade do salário com aluguel, um terço do salário com alimentação, beleza? Então ele gasta metade com aluguel, um terço com alimentação, e o restante, e ainda sobra nesse salário dele R$ 600. R$ 600, tá bom? Qual é o salário do João? Esse é um exercício muito comum, é um exercício que gosta de aparecer em vestibular, é o tipo de afirmação para aparecer numa UFSC da vida, que vocês falaram antes, numa UEPG, que gosta muito de probleminhas, tá? De matemática básica no primeiro dia, até mesmo na UEM, tá? Então, é muito comum no Enem de aparecer uma situação como essa aqui. O que eu teria que fazer? Eu teria que falar assim, eu não sei quanto que o João ganha, tá? Não sei quanto que o João ganha, mas eu sei que ele gasta a metade com aluguel. E a metade do que eu não sei, eu posso escrever como sendo x dividido por 2. Aí, o terço do que eu não sei, eu posso escrever como x dividido por 3. Aí, se eu pegar os R$ 600 que tem aqui, eu consigo encontrar o salário inteiro do João. Tá bom? Beleza. Agora vamos lá. Equações se resolvem pela cultura do cancelamento. Beleza? Todas elas. Todas elas. Inclusive esta daqui. Então, se eu fosse começar a cancelar as coisas, o que você cancelaria? E você pode cancelar quem você quiser. Na ordem que você quiser. Olha que coisa louca. Tá bom? Então, não tem como você errar. Tem como você dificultar a tua vida. Mas quem que você tiraria primeiro? A fração, né? E daí você vai falar para mim assim, prof, eu vou cancelar o 2 e eu vou cancelar o 3. Beleza? E uma coisa que você tem que entender é que cancelamento é no todo. É sempre no membro. Você viu que eu coloquei um colchetes ali para agrupar a coisa? É sempre no membro. Tá? Você aplica no membro como um todo. Beleza, tá bom. Agora é literalmente só fazer a conta que você acabou de escrever. Então, se você tinha alguma dificuldade com isso, é questão muito comum de concurso público, se esse for o teu caminho, tá? Mas olha que coisa mais fácil. 6x dividido por 2 dá 3x. 6x dividido por 3 dá 2x. 6 vezes 600. Beleza? Beleza. Tá bom. Tá legal. Foi uma linha de conta. Ficou mais fácil daqui para cá? Sim ou não? Ficou melhor do que tirar mínimo, múltiplo, comum? Sim ou não? Saia da sua zona de desconforto. Não é. É o lema da aula de matemática básica. Beleza? Porque você está vendo que mesmo aquilo que você sabia, você pode melhorar uma enormidade. Aquilo que você já sabia. E aquilo que você não sabia, então, aí é um choque de realidade muito grande, né? Tá bom? Então, agora, tu tá aqui com a tua continha, essa continha tá bem boa para você fazer. Se você já começou a pensar pelo cancelamento, você vai falar assim, olha, esse 5x aqui, ó, eu cancelo aqui e eu cancelo aqui, tá?
Então, eu tiro de um lado, aqui sobrou, já acabou, ó, x igual a 3.600. Deu bom demais, viu? Aí, ó, aí demorou, aí deu boa. Muito bem, muito bem. Pode te dar um printzinho? Pode te dar um printzinho. Então, você viu que você pode usar isso a hora que você quiser. Se alguém tivesse falado assim, prof, vou sair tirando 600 dos dois lados. Vai dar certo? Sim. Prof, vou só multiplicar por 3. Vai dar certo? Sim, mas você não vai fazer em uma linha, daí você vai alongar o teu processo. Mas o que eu quis deixar claro para você antes é que você não tem que ter essa preocupação do que é que você faz primeiro. Você faz aquilo que parecer que é mais fácil, aquilo que parecer que é mais simples, tá bom? Gurizada, muito obrigado pela atenção de vocês nesta sexta-feira, na semana como um todo. Foi uma semana muito legal. No sábado ou no domingo eu vou fazer o Kahoot. Hoje eu vou fazer a postagem do resultado, tá? De quem participou. Participa lá. Vai lá ver se você consegue lembrar de tudo que nós vimos ao longo da semana, tá bom? Beleza? Aquele abraço. Tchau, tchau. Até segunda. Valeu. Até mais. Valeu, valeu. Que é isso.